nosso compromisso é com a Palavra de Deus. Aqui você ouve louvores, mensagens, a verdade do Evangelho. A sua melhor companhia está no ar. Começa agora o programa Palavra e Música, na apresentação do ancião Carlos Inácio, trazendo para você uma reflexão da palavra amiga, mensagens bíblicas, uma palavra amiga para o seu coração. Momento de paz, amor e fé. Vamos ter um encontro com Deus. Está no ar o programa Palavra e Música, aqui na TV Sinec, com Carlos Inácio. www.tvsinec.com.br. Boa tarde, prezados irmãos e amigos. É um prazer mais uma vez aqui estarmos juntos para meditar um pouco na palavra de Deus. Antes eu quero agradecer a Deus pela boa viagem do qual estivemos lá com meu irmão e amigo Valdívio. Eu quero agradecer de coração tanto a ele quanto a esposa, a família, pela recepção que nos deram. E realmente são pessoas do qual amamos muito. E o Valdívio sabe qual foi a minha finalidade de visitar. Não foi para passear, mas sim para realmente trocar de ideia com ele. E a minha esperança ainda continua. Valdívio, está me ouvindo? A minha esperança continua, né? E Deus está no comando, Ele sabe a hora certa, tudo tem o seu tempo. E Deus vai providenciar da melhor forma possível. Esperamos que cada dia que você medite na palavra de Deus, principalmente naqueles últimos versículos que eu passei para o irmão, lá de 2 Tessalonicenses, o irmão pare e pense, pare e pense, pare e pense, pare e pense. Quem sabe uma hora o irmão vai entender o que está escrito e Deus aí começa a operar na vida de cada um, de aqueles que realmente deseja servir ao nosso Deus. Vamos ouvir aqui o Pai Nosso, né? Como tem no nosso programa, o Pai Nosso. Eu gosto de estar ouvindo esse hino, o Pai Nosso. Heavenly Father, bless us now. At the cross of Christ we bow. Take our guilt and grief away. Hear and heal us, now we pray. Now, O Lord, this very hour, send thy grace and show thy power, while we rest upon thy word. Come and bless us now, O Lord. Mercy now, O Lord, we plead. In this hour of utter need, turn us not away unblessed. Calm our anguish into rest. O thou loving, blessed One, rising o'er us like the sun, light and life art thou within, Savior thou from every sin. Lord, hear our prayer.
Amém, muito amém. Com esse pensamento de Amós 3,7, certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas. Com esse pensamento, nós vamos então orar ao nosso Deus. Querido glorioso Pai que está nos céus, mais uma vez aqui estamos para te agradecer, Pai querido, pela vida, pela saúde, por muitas bênçãos que Tu tens nos concedido. Agora estudamos a Tua palavra, dá uma porção dobrada, Teu Santo Espírito, para que aquilo que falar não seja nosso, mas unicamente de Jesus. Vem estar conosco, perdoando os nossos pecados, abençoando todos os ouvintes, todas as emissoras, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, é muito importante quando meditamos um pouco na palavra de Deus. Nós estamos vendo os últimos acontecimentos que é tanta crueldade, filhos matando pais, quatejando, é coisa que você nunca ouviu, mas está ouvindo e está vendo pela televisão toda hora, todo instante. Está na hora de nós tomarmos uma decisão ao lado de Cristo enquanto temos tempo, porque o tempo pode esgotar. Vamos aproveitar a oportunidade que Ele está nos concedendo e conscientizarmos, de um modo geral, todos, tanto a minha igreja como as demais igrejas, saber que o fim está próximo. Logo, Jesus voltará e Ele quer levar os seus filhos, independente de qual a igreja, não importa que igreja você seja, o importante é que você conheça Jesus e aceite Ele como seu único Salvador pessoal. E procure fazer não a sua vontade, mas a vontade de nosso Deus. Vamos ouvir mais uma vez agora o quarteto com o nosso irmão Gregório, que eu gosto de ouvir muito. Além do azul, belas mansões me aguardam. Um lar feliz que pela fé já posso ver, onde reina eternal alegria, descanso enfim. Além do azul, não há tristeza ou prantos, mas eternos louvores subirão. Em ruas novas, os santos lá irão andar. Além do azul, dia fim, irei a cada instante os seus em que o mundo e seu lamento irei deixar, pra morar com os anjos na glória, e de Jesus o rosto contemplar. Além do azul, não há tristeza ou prantos, mas eternos louvores subirão. Em ruas de ouro, os santos lá irão andar. Além do azul, dia fim,
ouvindo esses hinos que nos leva mais perto de Cristo. Não aqueles hinos que faz a gente dançar, né? Não fica muito bem. Deus não é de farra, mas muitos querem fazer de Deus como quem fosse um parecer dele em qualquer coisa, né? Festinha, rock, no samba, ou qualquer coisa semelhante. Deus não é disso. Deus é coisas, tudo que pertence a Deus, pertence com a reverência, o respeito, a solenidade. Isso é muito importante. Infelizmente, nós estamos, tanto na minha igreja como demais, estão perdendo aquele respeito que deveria ter, aquela reverência que deveria ter para com o nosso Deus. Nós vamos ouvir agora um hino, realmente que faz parte de nossa programação, o hino Sou de Jesus Agora. Muito bonito, eu gosto muito desse hino. Vamos ouvir então? Cristo me tem fiel amizade, nele encontrei real liberdade, pois sobre a cruz minha alma comprou, dele portanto eu sou de Jesus agora. Meu é Jesus também, meu Ele é agora, meu para sempre, amém. Cristo salvou-me, sinto em minha alma grata esperança e mais doce calma. Para libertar-me o preço pagou, dele portanto eu sou de Jesus agora, meu é Jesus também, meu Ele é agora, meu para sempre, amém. Quando perdido em dor e pecado, Cristo salvou-me, fui libertado, vida eterna Jesus me outorgou, Ele portanto eu sou de Jesus agora, meu é Jesus também, meu Ele é agora, meu para sempre, amém. Muito bem, louvado seja o nome de nosso Deus. Nós estamos com um assunto com respeito à doutrina. Por que eu continuo ainda falando sobre doutrina? É muito importante quando nós procuramos, da melhor forma possível, compreender o que a doutrina nos quer nos dizer. Doutrina quer dizer tudo que é objeto de ensino e disciplina. Ensino e disciplina. O exército, por exemplo, quando nós servimos o exército, realmente a disciplina é muito rígida. Ela tem um objetivo, você saber respeitar a sua hierarquia do exército. Existe uma hierarquia, e essa hierarquia é respeitar. É por isso que muitos, às vezes, não gostam de militar, porque eles têm uma disciplina,
E se nós aprendêssemos essa disciplina, não existiria violência, porque teria o respeito. Mas não existe mais o respeito nem para os militares, porque também muitos não se dá respeito, né? Então isso realmente complicou. Muitos às vezes entram, mas já entra com mau pensamento, entra na farda, simplesmente para dar uma cobertura, para que ele possa aprontar e deixar de aprontar. Ele não entra com aquele sentido de ele realmente ter uma hierarquia, um respeito e ao mesmo tempo uma reverência para com os demais. Não, ele já entra com mau pensamento e chega lá, pratica aquilo que ele não deve praticar e com isso perde o respeito para com os demais pessoas, né? Em Lucas, ainda comentando no versículo 19 de Lucas, capítulo 4, no livro Desejar as Nações, página 161, parágrafo 3, diz o seguinte: quando Jesus, na sinagoga, leu a profecia, deteve-se antes da final especificação relativa à obra do Messias. Havendo lido as palavras, a pregoar no ano aceitável do Senhor, e omitiu a frase e o dia da vingança do nosso Deus, Isaías 61:2. Isto era tão exato como o princípio da profecia, e por seu silêncio Jesus não negou a verdade. Por muito silencioso que Jesus passou momentos, ele era a verdade, ele é a verdade. E ele sofreu tudo calado, por minha culpa e por culpa de todo aquele que nele crê. Ele simplesmente podia só dar uma olhadinha, morria todo mundo ali. Mas ele, em vez de ver morrer todo mundo, ele morreu por mim e por todo mundo que quisesse realmente seguir. A diferença é muito grande, por isso ele diz: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Não é fácil aprender de Jesus essa expressão, ser manso e humilde de coração. Mas Jesus fez tudo isso por amor a mim e todo aquele que nele crê. Mas essa última expressão era aquela em que seus ouvintes estavam de pensar e desejava ver cumprida. Chamavam juízos contra os pagãos, não discernindo que sua própria culpa era ainda maior do que a deles. Por quê? Quando você deseja alguma coisa para alguém, às vezes você deve muito mais do que aquele alguém. Primeiro, porque a pessoa não tem o conhecimento que você tem. Deus não leva em conta o tempo de ignorância. Aquela pessoa pratica, às vezes, certas coisas por falta de conhecimento. Agora você tem o conhecimento. Então, às vezes, você é tão mais culpado do que aquela pessoa que não tem o conhecimento. E assim mesmo você deseja uma coisa que nunca deveria desejar para o seu próximo, o mal. Você sempre deve desejar, independente. A Bíblia diz que nós devemos orar até pelo próprio inimigo. Imagina os demais pessoas, né? Não discernindo, né? Vejamos o que diz ainda em Mateus 15:9. Mas em vão me adora, ensinando como doutrina os mandamentos de homem. E às vezes a pessoa dá mais ouvido o mandamento do homem do que de Deus. Por exemplo, Deus diz assim: lembra-te do sábado para o santificar. E ele diz que é um sinal entre ele e o seu povo, entre ele e o povo dele. Aí alguém chega e diz assim: mas guardar o domingo está na Bíblia. Aonde você leu o domingo na Bíblia? Em lugar nenhum. Você nunca leu as palavras domingo, e para guardar o domingo você nunca leu. Mas o pastor fulano falou que o domingo é um dia de guarda, que Jesus ressuscitou. Tudo isso era profético de ele realmente, como se diz, ele ressuscitar naquele dia. Mas ele não ordenou, porque ele descansou no sábado. E no primeiro dia de semana ele acordou, porque ele estava dormindo, simplesmente dormindo, né?
E só o anjo chegou e disse: teu pai te chama, e ele já ouviu, e assim foi por diante. Então, deixamos de obedecer a vez a Deus para obedecer a ordem do homem. Se nós pensarmos mais em Deus, esquecemos do homem. Vamos obedecer mais a Deus. Diz Pedro: importa obedecer a Deus e não aos homens. Muitos, às vezes, preferem obedecer mais aos homens do que ao nosso Deus. Quando eu estou pregando aqui, eu estou pregando para a minha igreja adventista do sétimo dia. Mas pode servir para alguém, pode servir lá fora para alguém também. Que, às vezes, dá mais ouvido ao homem do que dá ouvido ao nosso Deus. O que diz irmão White em carta 43 de 1895, comentando sobre Mateus 15:19. Satanás tem operado com poder enganador, introduzindo uma multiplicidade de erros que obscurecem a verdade. Ele tem aos pouquinhos, o inimigo ele é astuto, ele vai colocando na igreja aos pouquinhos, a pessoa vai acostumando, vai indo, e ele tem os seus líderes lá dentro. Como Deus tem seus líderes, Satanás também tem. Quem são eles naquele dia será tudo esclarecido. E aqueles líderes vão colocando na mente das pessoas menos esclarecido aquilo que eles acham que deve ser colocado, mas de acordo com o homem, não de acordo com a vontade de Deus. Não está escrito. Se não está escrito, não inventa. Por que vai inventar? As coisas de Deus são tão fáceis, tão simples. Não precisa de intérprete. Se ela diz que você vai ser consumido, você vai, a não ser que você se arrependa e não faça. Mas se você fazer, você vai ser consumido. É preciso interpretar isso? Não, está escrito. Está escrito. Então a gente temos que procurar fazer mais a vontade de Deus do que a nossa própria vontade. O erro não poderia se manter sozinho e logo se extinguiria, se não se agarrasse como uma parasita a árvore da verdade. O erro é extrair sua vida da verdade de Deus. As tradições de homens, como germes circulantes, se apegam à verdade de Deus, e as pessoas as consideram parte da verdade, por meio de falsas doutrinas. Agora aí sim, falsa doutrina, Satanás obtém um palmo de terreno e cativa a mente das pessoas, fazendo com que adote teorias que não têm nenhum fundamento na verdade. E às vezes a pessoa chega com certa teoria na igreja, e as pessoas nem pensam, não, foi pastor fulano de tal, doutor fulano de tal, sei lá quem foi que falou, mas a pessoa diz, não, a pessoa é estudada, então vamos dar ouvido à palavra de Deus. Por isso que a Bíblia tem o dom de discernir, de discernimento, você saber o que está certo ou o que está errado. Se está de acordo com a vontade de Deus, tudo bem. Se não está, para aí, pode ser o presidente, pode ser o pastor, pode ser quem for, não importa. Se está errado, está errado. Agora, que você não quer reconhecer, aí é problema seu, é você e Deus. Mas a doutrina é certa, a doutrina é essa. As modificações são os homens que fazem, mas nós aceitamos se queremos. Não somos obrigados a aceitar a ideia. Se está dentro da Bíblia, não é ideia, é doutrina. Agora, se está fora da Bíblia, não é doutrina, é ideia do homem. E ele acha que as ideias dele é importante para aquelas pessoas que dão mais ouvido a ele do que dá ouvido ao nosso Deus. Quem vai julgar é Cristo, não é o homem não tem esse poder de julgamento, a não ser aqui na terra, que se vende, se compra, quem tem dinheiro mais leva a coisa, e o pobre sempre está sofrendo as consequências, porque não tem dinheiro para se livrar daquilo que a vez errou, sem menos pensar. As pessoas ousadamente ensinam doutrinas que são preceitos de homens, e à medida que as tradições passam de séculos em século, adquire poder sobre a mente humana. Por exemplo, a cruz nunca foi símbolo
de nossa igreja. E nem de muitas igrejas cristãs. Hoje, ela está em todas as igrejas, na minha e em todas. Mas aonde você ouviu na Bíblia, você leu na Bíblia, ou como adventista no sétimo dia, alguma autorização para colocar, por muito que Paulo enfatizou sobre a cruz, ele nunca orientou colocar a cruz na igreja. Vai aos pouquinhos, vai entrando na mente da pessoa. Há mais de 40 anos que isso vem tentando, mas de onde que vem essa cruz? Da igreja católica, não tem outra, da igreja católica. Agora, quem crucificou Cristo? Quem realmente procurou crucificar Jesus? Foi realmente os romanos com os judeus, crucificam. E foi crucificado. E será que você teria coragem de pegar uma arma que matou alguém da sua família e você está exibindo ela por aí afora? Eu acho que não. Você, só quem podia exibir é quem matou. Eu matei fulano com isso. Então para e pensa. Ninguém matou Cristo porque ninguém tinha esse poder de matar. Ele deu a sua própria vida por mim e por tudo que nele crê. E ele tinha o poder de tomar ela de volta a hora que ele quisesse. Mas ele esperou por Deus, da ordem. Filho, Jesus teu pai te chama. Né? Ele deu. Então, aos pouquinhos, vai introduzindo as coisas. Eu não vejo nada demais. Uma cruz, e tem igreja que tem igreja. A cruz maior do que a própria igreja. Senão não estupa do lado do teto, porque não deu. Mas senão passava do teto. Tem igrejas que está assim. Aí você copia. Você está copiando o evangelismo do mundo. Se copiar as coisas que está escrita, Deus autorizou, mas nem sepultura de cristão existe. E nunca existiu. E por que você põe? E o que você põe? Alguma coisa tem que estar por trás. Quem é? Quem põe sabe. Mas também não diz. Mas a antiguidade não transforma o erro em verdade. E o seu enorme peso também não faz com que a planta da verdade se torne uma parasita. A árvore da verdade produz seus frutos, que são genuínos, e ela em assim mostra sua verdadeira origem e natureza. O parasita do erro também produz seu fruto e torna manifesto que seu caráter é diferente do da planta de origem celestial. Veja, irmãos e amigos, quando nós damos mais ouvido às coisas, por que eu enfatizo certas coisas? Porque eu estou vendo tanta coisa entrar na igreja que não tem cabimento, não tem necessidade. Se tivesse necessidade para poder ganhar alguém, tudo bem, mas não tem necessidade. Não existe necessidade de estar entrando. Conserve aquilo que veio desde do começo da criação, desde de Adão. Conserve isso. Não é preciso estar inventando. Se que fosse para inventar, Deus inventaria. Não era preciso alguém chegar e achar que é mais do que Deus e colocar isso na mente das pessoas. E achando, não, eu falei, está falado. Não é isso. Não é isso, não é preciso isso, né? Mas as pessoas, às vezes, dão mais valor a isso do que ouvir o que Deus está escrito. Mas por trás disso deve ter alguma coisa muito importante, senão ninguém enfatizava tanto como... Agora carrega até uma cruz, põe cheio de luz, põe cheio de coisa, um monte de coisa, agora enfeitou. Ficou mesmo com uma árvore de Natal dentro da igreja. Até a luzinha agora já tem. Ora, me desculpa, mas não continua com isso, não dá. Por favor, procura fazer um assim diz o Senhor, não um assim eu acho. Porque nós sabemos que tem alguma coisa por trás. O quê? As pessoas que estão fazendo sabem muito bem. Diz aqui o apóstolo Paulo, em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 12, o seguinte. Veja o que ele diz aqui. Mas o que faço e farei é para cortar a ocasião àqueles
que a buscam com o intuito de seres considerados iguais a nós, naquilo em que se gloriam, porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. E não é de admirar, porque o próprio Satanás transforma em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça, e o fim deles será conforme as suas obras. Tanto fez ministro da minha igreja, como da sua igreja, da onde for. Se não está de acordo com a vontade de Deus, naquele dia saberemos. Porque a pessoa que faz certas coisas, ele sabe o que está fazendo. Agora, de tanto ele teimar de fazer, Deus diz para ele, lembra de Faraó? Deus mandou a primeira praga, mas ele endureceu, e cada vez endureceu. Por quê? Porque Deus operou a operação do erro na mente de Faraó, para que ele continuasse, e ele responder por aquilo que ele deixou de dar ouvido à verdade, para dar ouvido à mentira. E muitos deixam de ouvir a verdade para dar ouvido à mentira, e se acostuma de um jeito que Deus deixa. Você quer assim? Então tá bom, você vai assim, vá fazendo o que você quer, e tudo é bom, mil maravilha. As pessoas estão dentro da igreja em cima do muro, ele vai para lá ou vem para cá, em cima do muro você está perdido. Você tem que tomar uma decisão, ou perdido de uma vez, ou salvo de uma vez. Você tem que escolher, mas você não pode ficar em cima do muro com as coisas que Deus realmente não permite, e nem quer, e nem gosta realmente dessas coisas. No livro Desejado de Todas as Nações, veja se eu e você entendemos o que quer dizer em Marcos capítulo 7, versículos 6 e 7, e o livro Desejado de Todas as Nações, página 296, parágrafo 1. Diz o seguinte, Marcos 7, 6. Respondeu-lhe, bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócrita, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, o seu coração, porém, está longe de mim. É fácil a gente aplicar para o povo lá fora, mas isso é para a minha igreja, é para mim, mas pode servir para alguém lá fora também. O versículo 7: mas em vão me adora, ensinando como doutrina os mandamentos de homem. Tudo que você faz, que está na Bíblia, é um mandamento, de uma forma ou de outra. Quando Deus disse para Adão que ele comesse de tudo, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal, não era preciso estar lá nos 10 mandamentos, era um mandamento de Deus. Ele comeu, e Jesus disse, se ele comesse, certamente morreria. Ele morreu, e agora espera a volta de Cristo, e morreu arrependido, é claro, e vai estar esperando a volta de Cristo para então ressuscitar naquele dia, para a honra e glória do nosso Deus. Veja o que diz em Desejado de Todas as Nações, página 296, parágrafo 1. Hipócrita, disse ele, Jesus, dirigindo-se aos espias, bem profetizou Isaías ao vosso respeito, dizendo, e espia, será que na nossa igreja não tem? Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração, porém, está longe de mim. Isaías 29, 13. Mas em vão me adora, ensinando como doutrina os mandamentos de homens. As palavras de Cristo era uma acusação a todo o sistema farisaísmo. Declarou que, pondo suas próprias exigências acima dos preceitos divinos, os rabis se estava colocando a si mesmo acima de Deus. Quando eu planto alguma coisa na igreja que não está escrito na Bíblia, e na minha igreja no Espírito Profecia, eu estou colocando na frente de Deus. Por exemplo, a mulher ordenada, pastores, anciãos e diáconos, isso não existe. E por que faz? Por que faz? Alguma coisa tem que ir por trás. Primeiro, que não acredita muito na Bíblia,
Porque se não tem nada na Bíblia, não se acrescente. Porque tanto fez as profecias de Apocalipse como as outras do Velho Testamento, não devemos nem acrescentar, nem diminuir, nem tirar, nem nada. Devemos deixar do jeito que está. Se Deus falou é isso e acabou. É tão simples. Quem quiser ser um cristão, vai ser pela verdade. Não adianta querer estar pregando meia verdade, misturando com mentira, ou qualquer coisa, querendo se fazer disso para ganhar isso. Isso não existe. Jesus ia para a praia, mas ia do jeito que ele estava. Paulo ia para a praia do jeito que ele estava. Não mudava nada. E o povo seria ganho. Então precisamos compreender o que Deus realmente quer dizer na sua palavra, sem acrescentarmos nem um J e nem um tio. Porque passou disso, amigo, não é da vontade de Deus. Se não é da vontade de Deus, é do inimigo. Então você está dando terreno ao inimigo, para que ele possa fazer, entrando com as suas coisinhas, devagarinho. Olha, existe duas igrejas, igreja, 17ª igreja, Nova Cimento, Nova Cimento, quer dizer, você vai relaxadamente, do jeito que você vai, está tudo bom, está tudo bem, então vamos ganhar assim, mas é assim que Deus quer, não, me desculpa, mas Deus não quer dessa forma. Deus quer o respeito, a reverência. Você vai falar da palavra de Deus, você tem que ter postura nas coisas de Deus. Não é por brincadeira, não é qualquer coisa. Falar de qualquer jeito. Você fica de qualquer jeito, você fala com qualquer pessoa, não com as coisas de Deus. Deus, ele merece o respeito e a reverência. Quando ele disse que a igreja ia mudar em forma de culto, não para melhor, mas sim para pior, está pior. Se está dizendo que é para pior. E por que você copia? Porque você faz. É claro que a profecia tem que se cumprir, mas não é obrigado a cumprir, né, na minha igreja. E cumpre outra. Veja o que diz Atos, capítulo 5, versículo 26. Atos 5, versículo 26, o que nos diz a palavra de Deus? Nisto, indo o capitão e os guardas o trouxeram sem violência, porque temia ser apredejado pelo povo. Trouxeram-nos, apresentando-os o sinédrio, e o sumo sacerdote interrogou-os, dizendo expressamente: vos ordenamos que não ensinasses neste nome, o nome de Jesus, né? Contudo encheste Jerusalém de vossa doutrina de Jesus, e quereis lançar sobre nós o sangue deste homem. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus que é os homens. Eles não olharam se eles iam ser mortos, de Pedro, por exemplo, crucificado, cabeça para baixo, que ele não quis ser como Jesus. Ele reconheceu que era um pecador e não queria ser realmente crucificado igual a Jesus, preferiu de cabeça para baixo. Outros decapitados e assim por dentro, apredejado, mas por amor a Cristo. Agora eu, por amor a Cristo, eu quero, eu tenho que ser muito amoroso com as pessoas, né? Muito amoroso, de um jeito que estou vendo que a pessoa está indo para o buraco, mas eu estou empurrando mais. Eu deixei de dizer assim: olha, fulano, as coisas de Deus é essa. Pare e pense, vamos ler junto? O que você entendeu? Fala para mim que você entendeu o que você leu agora. E a pessoa vai dizer se entendeu ou não entendeu, explica. Leia outra vez, até a pessoa chegar à conclusão de entender o que significa ser um cristão. Não é de qualquer jeito, porque se cresce o trigo e o joio, você quer fazer do seu irmão um joio? Ou que vai fazer um trigo? Você tem que lutar para que você e ele sejam um trigo e não um joio. Mas parece as coisas não estão funcionando como Deus quer, mas sim assim como o homem quer. Isso não é muito bom. Nos aconselha, mais importa obedecer a Deus que os homens. Na revista HR de 1/10 de 1895 começa com uma pergunta: o que disse Deus? Não devemos perguntar qual é a prática dos homens, ou qual é o costume do mundo.
Não devemos perguntar: como agirei para ter a aprovação dos homens? O que o mundo tolerará? A pergunta de intenso interesse para cada alma é o que disse Deus, não o que o homem disse, mas o que disse Deus. Devemos ler a sua palavra e obedecê-la, não nos desviando nem um io ou um tio de suas exigências, mas agindo a respeito das tradições ou da autoridade humana. O que diz o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 6, 16 a 18? Veja o que diz no versículo 16: não sabeis que daquele a quem vos apresentais como servos para lhe obedecer, sois servo desse, assim a quem obedeceis, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça. De quem você está servindo? A Deus ou o homem? Está obedecendo as palavras de Deus ou do homem? A ver, muitos se vendem, como está cheio de gente se vendendo e se comprando. Versículo 17: mas graças a Deus, que embora tendo sido servos do pecado, obedeceste de coração a forma de doutrina. Que maravilha! A forma de doutrina que vos foi entregue. Versículo 18: e libertos do pecado, fostes feitos servos da justiça. Como devemos fazer na casa de Deus? 1 Coríntios 14, 26: que fazer, pois, irmãos, quando vos congregais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. Veja o que diz 1 Coríntios 14, 33: porque Deus não é de confusão, e sim de paz, como em todas as igrejas dos santos. Versículo 40: tudo, porém, seja feito com decência e ordem. A ordem do culto foi embora, não tem mais aquela reverência quando entrar na plataforma, acabou tudo. É como que fosse um palco, uma televisão, entra um, sai outro, entra um, sai outro. Não tem mais aquele respeito, aquela reverência que quando se tinha plataforma. Acabou tudo. Aquilo é muito triste para mim. Eu me sinto realmente muito triste e tenho certeza que tem muitos irmãos que se sentem tristes com isso. O apóstolo Paulo tinha um interesse especial com os colossenses, porque eles eram firmes nos princípios. Veja o que diz ele, Colossenses 2, 4 e 5. Versículo 4: assim digo, para que ninguém vos engane com raciocínios falazes. Versículo 5: pois, embora ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, alegrando-me e verificando a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Por muito longe que Paulo andasse, ele estava em espírito, orando sempre por eles, e acreditando que realmente ele estava fazendo um trabalho de acordo à vontade de Deus. Paulo, falando a Tito, diz o seguinte, em Tito 1,5: por esta causa te deixei em Creta, para que pusesse em boa ordem o que ainda não está, e que em cada cidade estabelecesse anciãos e não anciãs, não pastora, mas sim pastor, não diaconisa, mas sim diácono, como já te mandei. Tito 2,1: tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. 1 Timóteo 4,6: propondo estas coisas aos irmãos serás bom ministro de Cristo Jesus, nutrindo pela palavra da fé e da boa doutrina que tem seguido. Ora, você ensinando dessa forma, Deus considera a mim e a você como um bom ministro. 16, verso 16: tem cuidado de ti mesmo e do teu ensino, perseverar nestas coisas, porque fazendo isto
te salvará tanto a ti como aos que te ouvem. Que maravilha! Qual o conselho de Deus? Não vos deixeis levar por doutrinas varas e estranhas, ou seja, desconhecida, fora do comum, porque bom é que o coração se fortifique com a graça, que é Cristo, e não com alimentos que não trouxeram proveito algum aos que com ele se preocuparam. Irmãos e amigos, por que eu tenho enfatizado isso? Porque eu vejo que muitas pessoas, por falta de conhecimento, lá no norte diz assim, tem muita gente que vai, Maria vai com as outras, né? Fulano falou, então vamos atrás. Ele não leia a Bíblia para você e eu não sermos enganados. Temos que ler a palavra de Deus. Se lemos a palavra de Deus, jamais alguém vai nos enganar. Agora, se você não lê, vai assim, Maria vai com as outras. O pastor falou, o ancião falou, o diácono falou, o bispo falou, ou sei lá mais quem falou. Aí você dá ouvido, ó, fulano é um homem de Deus, e você não é homem de Deus, só é fulano. Então Deus é só para aquele fulano, para você não é? Não, Deus gosta das pessoas simples, humildes, não arrogantes. Aquelas pessoas sempre humildes, que se dedica, que pede, diz a Bíblia, quer sabedoria, peça a Deus. Que Deus possa nos abençoar, a cada um dos senhores. Pare e pense, será que o que falamos está de acordo com a vontade de Deus? Se está, então dê ouvido. Se não está, me perdoa, mas esse é o que eu aprendi com meus pastores, aprendi com os meus instrutores, e isso eu estou passando porque está escrito. Eu não estou falando de mim, está tudo escrito aqui. Que Deus possa nos abençoar e possa ter misericórdia de mim e de você e de todos aqueles. Não importa que religião você é, o importante é que você é um servo de Deus e dê ouvido àquilo que você lê da palavra de Deus. Não vá atrás de homens ou mulheres, vá atrás de Cristo, Cristo, Cristo e somente Cristo e a sua palavra. Vamos ouvir mais uma vez o quarteto para a honra e glória de nosso Deus. Aqui chegamos pela fé. Eu relembro o que Deus fez por mim, as coisas impossíveis nas mãos do meu bom mestre entreguei. Aqui chegamos pela fé, confiando em Deus. A palavra é fiel, não olharemos para trás. Vamos com fé. Não voltaremos. Aqui chegamos pela fé. Aqui chegamos pela fé. Chegamos pela fé. Obrigado, Gregório, com o seu quarteto, que Deus abençoe. E vamos orar. Querido e glorioso Pai que está nos céus,
Se alguma coisa falamos que não foi de tua vontade, nos perdoa, e que os irmãos e amigos e pastores possam me perdoar. E o Senhor que possa nos aceitar como quadrado de teus filhos. Abençoa todo o teu povo na face da terra, independente de que igreja ele esteja. É um dos teus filhos, e esteja com cada um em nome de Jesus. Amém. Obrigado.